E aí, pessoal da terceira série, vamos continuar? Vamos continuar, né? Que tal? Que tal continuar? Sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Jefferson, mais uma vez. Estamos aqui na nossa unidade 3, certo? Agora, pessoal, nós vamos ter a aula de número 18. Vamos lá aos dados oficiais dessa aula. Objeto de conhecimento. Economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Vamos ao detalhamento: modo de produção capitalista e a sociedade industrial no mundo, diferentes processos de organização espacial, as revoluções industriais e a resistência dos trabalhadores, o trabalho e o mercado de trabalho. Gente, esta aula, o assunto desta aula, né, é sobre as desigualdades existentes no Brasil. Nós vamos verificar ao longo dessa aula alguns dados numéricos, algumas informações numéricas que ajudam a gente a compreender por quê, né, como é que está organizada essa desorganização da sociedade com relação à desigualdade social que ainda existe. Vamos lá. Pessoal, nossa, né? Entra ano, sai ano, tá todo mundo reclamando, né? Ninguém tá bem, tá tudo ruim, todo dia que se passa, né? Sempre tem uma coisa para reclamar. É uma característica do ser humano reclamar mesmo. Só que tem pessoas que reclamam com muito mais propriedade do que outras, né? Porque tem pessoas que reclamam de coisas que não são necessariamente um problema para a sua vida, né? Ah, que lugar que eu vou frequentar tal dia? Ai, não gosto daquela aula de não sei o quê. Ai, tem que fazer aquela atividade. Nossa, tem que ir no supermercado fazer compra, que coisa chata, né? Enquanto tem gente que tem um outro tipo de problema, tipo, será que eu vou morrer hoje? Né? Será que a violência, alguém vai me assaltar hoje? Né? Será que eu vou conseguir dinheiro suficiente para poder comprar isso aqui? Né? Será que eu vou conseguir um emprego para o meu filho, para a minha filha, para a minha família poder ter o que comer, né? Ou eu mesmo? Vocês observam como os seres humanos eles têm níveis diferentes de preocupação? Então, gente, aqui no Brasil e no mundo como um todo, né? Quanto mais problemas, quanto mais desorganizada for a sociedade desse país, quanto mais essa busca por evolução desenfreada for, ela vai gerar cada vez mais desigualdades. A gente vai ver nessa aula aqui que as desigualdades elas existem, né? Não necessariamente a partir das histórias. Essa aula, pessoal, a gente vai tentar entender em números, por exemplo, o que esses números ajudam a gente a compreender. Esta é uma aula de geografia e é muito comum a gente analisar algumas tabelas, analisar alguns gráficos, analisar informações que são levantadas a partir de pesquisas para fazer a gente entender por que isso aqui ainda está desse jeito, enquanto tem gente ali, ó, que está ali de boa. Por que isso ainda existe? Por que ainda tem gente precisando dessas coisas? É impressionante. Vamos começar então, pessoal? Olha só essa imagem que está aparecendo aí na tela agora, ela é muito parecida com o que está acontecendo aqui atrás de mim, não é mesmo? Nós temos aí dois grandes cenários, certo? Né? Casas ali embaixo, né? Tudo bagunçado, né? Tudo desarranjado. Mas, do outro lado, a gente tem esses prédios bonitões, né? Imagens como essa, pessoal, essa imagem é do Brasil, mas tem vários países no mundo que passam por isso, né? Quando você tem, numa mesma cidade, no mesmo ambiente, pessoas sofrendo, pessoas vivendo muito bem e, enquanto isso, uma grande parte das pessoas tendo aí, né, esse tipo de preocupação muito mais séria com relação à segurança, fome, etc. Então, quando a gente fala de Brasil, isso acontece. Por incrível que pareça, nós estamos em 2025 e o Brasil ainda tem essa característica de ser um dos 10 maiores países com a maior concentração de renda do mundo. Esse dado que está aparecendo aí é de 2019, onde o Brasil era a segunda maior concentração. E mesmo naquela época, mesmo alguns anos depois, essa variação não mudou muito. A gente tem ainda uma concentração de renda muito forte, quando você tem poucas pessoas com muita grana
e uma grande quantidade de pessoas ainda sem acesso a serviços básicos. É o que a gente vai ver agora aqui, né? O que a gente vai mostrar agora aqui nesse gráfico. É como se a riqueza do mundo, né, fosse um grande, né, um grande bolo, né? Como se fosse assim, uma coisa... se a gente fosse pensar a riqueza do Brasil como se fosse um grande bolo, quando a gente olha essa galerinha aqui, ó, os 1% mais ricos do Brasil, concentrando aí, né, quase 30% de toda a riqueza que é produzida dentro do território brasileiro. Enquanto você tem aquela turma lá do outro lado, ó, os 40% mais pobres, com cerca de 10%. É como se uma fatia muito pequena desse bolo tivesse concentrada para muita gente, enquanto você tem aquelas pessoas aqui que estão só se preocupando qual vai ser a cidade que eu vou viajar semana que vem, né? Qual vai ser o tênis novo que eu vou comprar, né? Ah, eu odiei aquele tênis novo, nossa, aquele carro não tem uma direção muito legal, sabia? Acho que eu vou trocar de carro, né? Enquanto a galera de lá está pensando que, pô, odeio esse emprego, mas eu preciso trabalhar aqui, porque senão eu não vou ter o que comer, né? É basicamente essa a realidade, a gente sabe que isso acontece. Então a pobreza no território brasileiro, pessoas que nem emprego têm acesso, né, ainda é muito comum. Né? Apesar de que o Brasil não é o único país onde isso acontece, até países muito mais ricos do que o Brasil ainda tem uma desigualdade muito forte. Nessa tabela que a gente vai ver agora aí, a gente vai ver mais uma tabela, um gráfico, né? Um gráfico numérico que traz aí a evolução da pobreza no Brasil ao longo do tempo. A gente observa que mesmo ainda tendo esses problemas de desigualdade, historicamente falando, né, dentro do período democrático brasileiro, a gente tem dados aqui de 1992 até mais ou menos 2017, né, que é o período democrático no Brasil pós-ditadura militar, que foi uma outra situação, né? A gente observa que a proporção de pobres, de acordo com estudos da FGV Social, que ele usa ali um parâmetro um pouco diferente ali do IBGE, né, da PNAD, né, eles têm ali a quantidade de pessoas pobres que ganham menos ali de R$280, por exemplo, mais ou menos, né, por ali. Então é um número que foi de 34%, em 92, e ele foi diminuindo um pouco. Chegou aqui nesse período, a gente observa aqui 2002, 2003, a pobreza teve uma diminuída, né, muito forte nesse período aqui, que vai até mais ou menos 2014. A gente observa aqui que em 2017 a tendência foi de aumento, né? Tá em torno de 11%, e esse número aumentou bastante quando chegou ali 2022, 2023, 2021, né? Houve um aumento muito grande, porque houve um problema relacionado ali, né, primeiro com relação à pandemia de Covid-19 que aconteceu em 2020, 2021, né, e também as características da população naquele período, as características da economia, as características mesmo de políticas públicas que fizeram com que o número de pobres aumentasse no Brasil. E aí, hoje em dia, a gente observa, né, ainda essa tentativa de reduzir cada vez mais, né? Houve um aumento nos últimos anos para cá, e esse número aí está tentando ser reduzido, né, hoje em dia. A gente observa, por exemplo, outro dado que é muito importante para a gente compreender a pobreza, enfim, a qualidade de vida em um país, é o IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Como a gente sabe, o Brasil ele é um dos países aí que tem um IDH considerado alto, né? Lá em 2021, a gente observa que o IDH, esse gráfico que está aparecendo aí, ele vai desde 1990, quando o Brasil tinha um nível de IDH por volta de 0,6, mas a gente observa uma crescida, né, até o ano de 2018. Lá no ano de 2021, nós tínhamos ali um IDH que deu uma reduzida, né, ele reduziu em 2021 para 0,75, efeito da pandemia, efeito da qualidade de vida do brasileiro, que piorou, né? A gente tem dados aqui recentes, né, de 2023, que foram divulgados em 2024, que mostram que o Brasil voltou a subir, né, no seu IDH, ou seja, o IDH ele controla ali a questão da educação, da renda, etc. Então houve uma queda no Brasil em períodos recentes, né, no período ali 2022, 2018, 2022, né? E após isso voltou a subir os índices de IDH no território brasileiro. Então, índices relacionados à pobreza, à miséria, nos últimos anos tiveram uma preocupação um pouco maior, né? Tiveram ali, né, alguma melhoria nesses índices, né? Então, o IDH do Brasil ele é considerado alto, mas isso não significa que a população do Brasil possui qualidade de vida, não, né?
Mas mesmo assim, as perspectivas, pessoal, são boas, né? Analisamos uma tabela, analisamos alguns gráficos, e é claro que numa aula de geografia a gente também tem que analisar mapas, né? Não são informações numéricas, mas ajudam a gente a compreender determinada realidade, como a gente sabe, né? Terceira série do ensino médio, a gente analisa mapas também em aulas de geografia. Olha aí os dados de IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que tem um formato parecido com o do IDH para países, né? A gente observa que em 91 o Brasil tinha uma grande quantidade de municípios com IDH muito baixo, né? Quando a gente vem para 2010, né, dados atualizados até mais ou menos 2010, o que importa é o conceito, né, pessoal? A gente vê aqui que o IDH deu uma melhorada em grande parte das cidades brasileiras, né? Esses dados, esses municípios em verde, em amarelo, né, já representa IDH alto, né, IDH médio, IDH ali com alguma melhoria. Então a gente percebe claramente que as cores estão dizendo para a gente que houve uma melhoria muito grande. Então isso é reflexo de algumas decisões, algumas melhorias na área da saúde, na área da educação, na área da renda, do emprego, que foi realmente o que aconteceu. O problema é que o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas e vai ter problemas de acesso para todo mundo, né? Essa é uma realidade muito complicada para países que têm uma quantidade muito grande de pessoas. Então, pode ser o governo que for, né? A dificuldade ela continua sendo muito grande, né? O Brasil tem essas centenas de anos aí, onde foi muito difícil, né, atender a população, monarquia, né, primeiro república, né, ditadura militar, que também não tinha a menor preocupação com isso, período democrático com muitos governos aí que também não conseguiram, né, atender a população de maneira mais adequada, e tudo isso foi acontecendo, mas mesmo assim o Brasil continuou melhorando. Você tem muitas histórias no território brasileiro de pessoas, né, de empresas, de pessoas, de cidades, que tiveram, sim, uma melhoria ali nesse sentido. O problema é que ainda assim tem muita gente precisando. Vamos falar um pouquinho sobre a questão racial, pessoal. Isso também acontece na próxima tela, né? A gente vê aí que existe uma desigualdade também quando a gente fala de etnias, né? A população preta, a população parda, ela tem menor renda atualmente. Quando a gente olha, por exemplo, níveis de analfabetismo, níveis de educação no território brasileiro, a gente observa que a população de negros ainda é bem maior, de pessoas analfabetas, pessoas com baixa escolaridade. Ela é praticamente o dobro da população de brancos, né? E isso tem sido um problema muito grande. Na próxima tela, a gente vai ver mais informações aí, né, com relação a população aí, né? Na próxima tela não, a gente vai continuar verificando, né, que essa questão racial ela é muito pesada, ela é muito intensa e ela é reflexo, como a gente sabe, de todo um histórico. Opa, falei história, vamos ter que dar uma paradinha e ir para o nosso Humanas Verso pedir ajuda. Pessoal, hoje a gente vai ter a participação de todo mundo, hein? O Humanas Verso tem os 3 colegas professores, vão interagir aqui com a gente, professor Josino, de Sociologia, professor Rosângelo, de Filosofia, professora Shirley, de História, que é quem vai falar agora para a gente, né? E eu quero saber por que o Brasil tem essa desigualdade toda até hoje. Foi sempre assim? Por que a desigualdade foi sempre assim, professora? Muito bem, professor. Então, as raízes históricas da desigualdade social no Brasil, elas são muito profundas, que remontam ali ao período colonial. Lembrando que o Brasil, inicialmente, ele era uma colônia de exploração. Então, todos os recursos eram destinados à metrópole portuguesa, né? Então, em 1534, vai haver aquela divisão de terras totalmente desigual, que a gente vai chamar de capitanias hereditárias. Então, vamos ter uma pequena elite latifundiária, dona de grandes extensões de terra, e isso vai fazer com que a desigualdade inicie, se acentue aí, né? Somado a isso, a economia colonial ela vai ser fincada na escravidão. Então, nós vamos ter 3 séculos de escravidão aí, que vão fazer com que milhares de africanos escravizados venham para o Brasil para desempenhar diversas funções. Após a abolição da escravatura, em 1888, essas pessoas elas ficaram alijadas de diversos direitos, né? Não tiveram acesso à educação, à moradia, à terra. Então, isso vai fazer com que uma pequena elite se beneficie e uma grande parcela da população tenha uma vida
social inferior. As políticas públicas adotadas posteriormente também vão beneficiar essa elite. E aí a gente tem as raízes, né, de toda essa desigualdade que, infelizmente, nós ainda vivenciamos hoje, professor. Obrigado, professora Shirley. É isso mesmo, né? Tá tudo relacionado com dinheiro, com poder, com influência, que está aí perdurando até hoje, né? Preconceito, doméstica viajando, que é isso? Para quê, né? Tem essa não, gente, que é isso? Né? Tem muitas raízes históricas com relação ao preconceito no Brasil e as desigualdades também no Brasil. Continuando a falar sobre a questão do analfabetismo, a gente vai ver na próxima tela, pessoal, que a gente tem alguns dados aí, cerca de 11 milhões de pessoas ainda não tiveram acesso à educação. Né? Quando a gente fala da região Nordeste, quando a gente compara por regiões, o Nordeste tem a maior taxa de analfabetismo e a região Sudeste tem a menor. Mas quando a gente compara, pessoal, mesmo assim, a gente vê aqui claramente, né, pessoas, por exemplo, de 15 anos ou mais, a gente tem aqui uma separação entre gênero, né, quando a gente houve uma diminuição nos dados de analfabetismo em 2016, 2017, 2018, e entre também a população por etnia, né, por raça, como diziam antes, né? Olha só a diferença, a população branca também deu uma diminuída, claro, mas a população negra, como a gente falou, preta ou parda, né, é muito maior os dados. Quando a gente vem aqui para pessoas de 60 anos ou mais, essa diferença étnica é muito grande. Isso aqui, gente, mais de 30% da população em 2016 era analfabeta, caiu para 28% em 2017 e depois caiu para 27,5% em 2018. Ainda assim, gente, é milhões de pessoas que tinham mais de 60 anos e que há 60 anos atrás não tiveram acesso a isso, para vocês terem ideia do como é importante a questão da educação. Mas será que é mesmo? Vamos fazer uma reflexão sobre a questão do conhecimento, de você garantir aí novos conhecimentos, expandir o seu conhecimento. Vamos fazer uma reflexão com o professor de filosofia. Professor Rosângelo, o conhecimento é importante ou não? Muito bem, professor. Olha só, essa pergunta ela é interessante porque ela trabalha com 3 conceitos básicos e fundamentais para o nosso existir. Fala do estudo, da educação, fala de conhecimento, né? E fala também de liberdade, olha só. Então, quando nós falamos desses conceitos, nós estamos dizendo que o estudo, ele é o quê? Essencial para o desenvolvimento adquirido ao longo dos anos de um conhecimento que vai nos permitir atuar dentro da sociedade. Por isso que Paulo Freire falava para nós que nós temos que ensinar o aluno a ler o mundo para que ele tome consciência da liberdade que ele tem de existir e de trabalhar nesse mundo, ajudando a transformar esse mundo. Fugindo de quê? Daquelas ideologias dominantes. Olha a questão da liberdade aí, né? Olha o que o estudo traz para nós, olha o que o conhecimento traz para nós. Então eles estão conectados ali. Muito interessante essa pergunta. Obrigado, professor. É isso aí, mente fechada não tem ver não, tem que evoluir, tem que ir para frente, tem que conhecer mais. Obrigado, professor Rosângelo. Vamos verificar as questões relacionadas a emprego, saindo um pouco da educação e ir para o emprego, pessoal. Vamos ver na próxima tela. Todo trabalhador faz parte de um conceito que a gente chama de população economicamente ativa. Mas a gente tem uma galerinha que não tem emprego, né? É a população desocupada, os desempregados. Né? Enquanto isso, lá em 2020, a população que tinha um emprego no Brasil é cerca de 85 milhões de pessoas. A gente vai dar uma olhadinha rápida aqui sobre essas categorias, quando a gente fala de população economicamente ativa, que é importante da gente entender, sempre aparece nas pesquisas, né? Tem algumas diferenciações, tá, gente? Vamos começar verificando a população ocupada quando uma pessoa é empregada, né? Ela é ativa e ela é empregada. O que é? Exerce atividade remunerada, tem salário, né? A gente observa agora a outra categoria, que é o pessoal que é trabalhador por conta própria, vamos dar uma olhada aí. É o pessoal que exerce uma atividade autônoma, trabalha por conta própria, não tem empregados, né? Ele faz o serviço dele. Continuando, nós temos uma outra categoria de população ativa, que são os empregadores. Pessoas que trabalham e têm pessoas trabalhando para ela. Também uma categoria de população ocupada, né? População economicamente ativa.
A gente tem as pessoas que são não remuneradas, elas trabalham, exercem alguma atividade, mas elas trabalham assim com filantropia, atividades de cunho religioso, atividades beneficentes, né? Tem essa situação também, né? Aí sim, a gente vai para o outro lado da moeda, né? Pessoas desocupadas, são os desempregados, são pessoas que estão desempregadas, mas estão procurando emprego. Tem diferença disso, tá? Porque também tem a população desalentada, que é essa galera aqui. É a população que é ativa, é economicamente ativa, né? Segundo a categoria, não tem emprego, mas também não está procurando emprego. Ela parou de procurar emprego. Dona de casa, né? Gente que trabalha ali, já não quer mais trabalhar, pessoas que já ainda estão na idade, mas já estão muito cansadas, enfim, estão sendo sustentadas por alguém. Tem todas essas coisas também, né? Pessoas em situação de rua, né? Também acontece tudo isso. Tem uma diferença entre pessoas desocupadas e pessoas desalentadas, né? Tem essa categoria dentro do IBGE, né? Quando a gente estuda a população economicamente ativa. Mas também existe a população economicamente inativa. São as pessoas que realmente não trabalham. Crianças, né? Jovens, bebês, né? Pessoas idosas, pessoas que já estão ali aposentadas, né? Pessoas ali que estão presas, por exemplo, tem essa característica com relação a isso. Então, quando a gente fala de emprego, pessoal, é uma discussão muito complicada hoje em dia, porque a busca pelo emprego, ela vai tanto de conseguir emprego de carteira assinada, mas tem gente que não consegue e vai trabalhar de qualquer jeito, vai trabalhar de qualquer forma. Tem se discutido muito hoje em dia, né, nos tempos atuais, na sociedade, a questão da precarização do trabalho, da uberização do trabalho, quando a pessoa trabalha ali em qualquer coisa. É por isso que agora, no nosso Humanas Verso, a gente vai falar agora com o professor Josino de Sociologia, né? E a gente vai tentar entender, né, essa situação ali com relação às pessoas que trabalham de maneira informal, né? Será que tem alguma consequência nisso? Tem algum problema nisso, né? Vamos lá, professor Josino, tem problema na questão da uberização do trabalho, da precarização do trabalho? Como é que funciona isso? Vamos lá, agora sim. Professor Jefferson, a gente sabe que a sociedade mudou e as relações de trabalho também mudaram, é isso? E, claro, que a uberização, você pode dizer assim, não, tem mais oportunidade de trabalho, só que as pessoas que trabalham, elas trabalham de forma informal, então elas não são cadastradas, não têm carteira assinada. E não tendo carteira assinada, elas vão ter mais prejuízo do que benefício. Porque, por exemplo, imagine uma pessoa que trabalha como um mototaxista, né? E essa pessoa se acidenta, por exemplo. E ele se acidentando, ele vai ficar sem trabalhar, e ficando sem trabalhar, ele vai ficar sem receber. E aí, quem vai sustentar a família dele? Então, essa questão da informalidade, ela traz essa questão que é uma questão séria, né, na sociedade, porque deixa o trabalhador desassistido, né, na sua previdência. Ele vai trabalhar, porém, quando ele fica sem trabalhar, ele também fica sem receber. Então, esse é um dos problemas e que o atual governo tem trazido uma discussão de como dar uma garantia para esses trabalhadores que trabalham dessa maneira informal, que nós chamamos de trabalho informal e a precarização do trabalho, que hoje, na modernidade, chama de uberização, não é isso? Obrigado, professor Josino, muito bom, né? Trabalho informal tem algumas consequências, a pessoa vai trabalhando ali, vai ganhando aquela coisa na hora, mas tem toda aquela situação, aquela discussão mesmo muito problemática, né? Sobre direitos trabalhistas, enfim, tem gente que é contra, a gente que é a favor, é uma discussão que ainda está acontecendo. Uma preocupação que todos os governos têm que ter, por exemplo, é quando a pessoa faz a transição de uma pessoa que é inativa, no caso de uma criança, um adolescente, para quando ela se torna economicamente ativa, quando ela se torna apta a trabalhar, como é o caso de alunos de terceiro ano, de terceira série do ensino médio, que estão indo embora, né? Estão indo para o mercado de trabalho, não é mesmo? Quando a gente vê um parâmetro dos dados da juventude no Brasil, agora aí, dados recentes, vamos dar uma olhada nessa tela agora, né? A gente tem ali dos jovens de 15 a 29 anos do Brasil, né, a gente tem em torno de 13,5% que estão ocupados e estão estudando, mas tem alguma coisa aí, já estão fazendo alguma faculdade e tudo mais. 28% não estavam ocupados, mas estavam estudando, ok, né, estão se preparando. 34% estavam ocupados e não estudavam, é uma situação aí também que existe, né, gente que não segue os estudos, mas terminou o ensino médio, já vai trabalhando.
Mas tem um dado muito preocupante, que é exatamente esse aqui que eu estou apontando agora, aqui, que é esses 23% de pessoas que não estão trabalhando nem estudando. São jovens nem, né? Um grande problema também, que o governo brasileiro, qualquer governo, tem que se preocupar também. Como é que é essa transição? Né? O que pode ser feito para essas pessoas iniciarem uma carreira e continuar uma carreira, né? É sempre uma preocupação. Bom, falamos sobre as desigualdades, falamos de muitos números, muitos mapas, muitas coisas, e a gente vai verificar agora, né, algumas possibilidades. Vamos dar uma olhada? Sobre como combater essas desigualdades, né? Nós temos aí aqui a produção econômica, ela é muito importante. O país ele tem que ter uma matriz econômica que promova a questão do emprego, né, que promova a questão da expansão do trabalho, da expansão ali da produção econômica, que isso consequentemente vai gerar aumento de impostos, isso vai voltar para a população de alguma forma, né? E políticas sociais, não vai ter emprego para todo mundo, é muito simples, né? Então, essa galera que não consegue, como é que ela vai ser atendida pelo Estado? É um governo que não se preocupa com isso, vai simplesmente falar, não consegui emprego porque é incompetente, vai ficar aí, né? Boa sorte, um beijo, né? Mas um governo que tenha preocupação com a totalidade da população, ela tem também que fazer alguns mecanismos ali de auxílio, né, de ajuda. Essa é uma realidade e não tem para onde correr, não tem como pensar simplesmente em deixar as pessoas ao léu. Um governo tem que se preocupar, tanto o governo federal quanto o governo estadual, o governo municipal tem que ter preocupações com essa população aí da qual ela está governando, né? Não necessariamente promover ódio e tudo mais, tem que melhorar. Essas pessoas são eleitas para melhorar e não só para ficar falando, né? Elas têm que tomar atitudes que vão melhorar a qualidade de vida da população. Pessoal, vamos encerrar a aula de hoje com algumas sugestões de filmes que eu gosto pra caramba e eu espero que vocês assistam, pesquisem por aí, né? Algumas sugestões de filmes bem legais que tratam sobre essa coisa aí da desigualdade, né? De maneira um pouco mais artística, mais bonitinha também, né? Apesar de ser um assunto muito sério, né? A primeira sugestão é o filme Parasita, um filme do Bong Joon-ho, lá da Coreia do Sul, um filme premiadíssimo, ganhou Oscar de melhor filme, que fala sobre uma família que começa a ocupar alguns espaços ali de uma família rica, né? E vai ocupando ali, só que, né, tem alguns problemas ali que eles vão descobrindo depois, né? Nessa realidade ali de estar dominando essa família ou não. Um filme incrível, incrível, gente. Só assistam. O filme Histórias Cruzadas é muito interessante, ele pega mais a questão racial das empregadas dos Estados Unidos nos anos 50, traz a questão do preconceito, traz a questão da desigualdade mesmo, de mulheres brancas, a população branca contra empregadas negras, traz uma crítica bem interessante, é um filme incrível, tem cenas ali icônicas nesse filme que, né, muito interessante. Tem um filme brasileiro também, bem legal, chamado Casa Grande, é um filme de 2014, que trata a história de um adolescente de classe média, aquele que eu falei no começo da aula, não gostei desse tênis aqui, eu quero outro tênis, que aí ele vai percebendo aos poucos que a família dele tá acontecendo alguma coisa. A família dele está ficando pobre, está ficando sem dinheiro. E aí ele percebe que a vida ali, aquela rotina dele ali, vai ter que mudar, não interessa, né? E aí ele começa a perceber determinadas coisas relacionadas à desigualdade. É um filme muito legal. Esses dois aqui, gente, só assistam. Pesquisem aí, faz uma sessão de cinema aí, só assiste, gente. O Som ao Redor, um filme do Kleber Mendonça Filho, um cineasta muito importante aqui para o Brasil. Trata, né, sobre uma vizinhança, uma área ali de algumas ruas da área do Recife, né, em Pernambuco, e traz ali uma questão, né, do como que as pessoas, né, querem sempre ser melhores, querem sempre ali se impor. Às vezes uma pessoa que só tem um apartamento num prédio ali já acha que é grande coisa. Tem também toda uma questão histórica envolvida, né, tem uma questão ali envolvendo milícias, né, que também é outro problema com relação à segurança, né? Então é um filme que faz uma discussão muito legal. E esse outro filme é o Que Horas Ela Volta, um filme onde a Regina Casé, um filme da Ana Mulaert, brasileiro também, e onde a Regina Casé, uma atriz bem conhecida, né, ela faz uma empregada nordestina que ela está trabalhando numa casa de gente rica, óbvio, em São Paulo, né,
E a gente já percebe, né, como que aquela família ali, os patrões, né, tem toda uma forma de lidar com aquela empregada ajudou a criar o filho, né, daquela família ali. Tem alguma semelhança com Histórias Cruzadas, inclusive. A filha dessa empregada, da Regina Casé, chega naquela casa como hóspede também, e ela percebe a dinâmica ali daquela família, do quanto que aquela mãe, né, está sendo meio desprezada, sendo tratada como, né, uma situação meio complicada. Então é um filme que faz uma discussão muito interessante, muito direta, sobre a questão da desigualdade no Brasil, sobre o emprego, sobre a questão regional, né, de preconceito de regiões do Brasil. Então é um filme que faz um levantamento muito interessante. Esses filmes, pessoal, eles fazem a gente compreender um pouco, né, sobre essa questão das desigualdades no mundo e no Brasil também. E eu recomendo bastante que vocês assistam.